Olá, povo de Deus! Nesse dia 3 de agosto de 2025, vamos dar continuidade ao livro de Josué, no capítulo 22, versículo 31 ao 34, que está escrito assim na palavra de Deus. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade, à terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles em um exército para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ede, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor pela sua santa palavra. Esse capítulo 22 de Josué, ele tem por título o altar do testemunho. Muitas vezes, irmãos, o que acontece? As pessoas, elas acabam que na correria do dia a dia, acabam que deixando o amor ao seu próximo esfriar. E nessa condição, as pessoas elas ficam vazias de afeto, vazias de amor, vazias de se preocupar com a dor do seu próximo. E isso acaba fazendo as pessoas, muitas vezes, se sentirem só. Mas por quê? Porque nessa situação de desafeto, porque se Deus criou o homem para ter comunhão, quando não há a comunhão, há desafeto. E o desafeto, ele faz a pessoa se sentir solidão, se sentir sozinha, se sentir triste. E nessa condição, acaba que havendo disputas. E as disputas, muitas vezes, é por bens materiais. Não são disputas por amor, não são disputas pela presença de Deus, é disputa por bens materiais. Geralmente a gente vê que famílias e famílias se destroem por causa de herança. E isso acaba que desagradando ao Senhor. E nessa condição nós podemos ver aqui que os filhos de Ruben e os filhos de Gade, eles colocaram num altar o nome Ede, para que fosse testemunho entre eles que o Senhor é Deus. Ou seja, eles resolveram ali compreender juntos que o Senhor é Deus. Isto mostra o que? Uma comunhão. Então a comunhão entre o povo de Deus, ela produz cura. E muitas vezes quando a pessoa não quer essa comunhão, ela se sente sozinha, ela se sente abandonada. Mas não é que ela está assim porque as pessoas não querem. Muitas vezes a própria pessoa que se afasta. Muitas vezes a própria pessoa que se coloca de lado. Mas a comunhão, ela cura. Então, se você tem algum sentimento dentro do teu coração de que as pessoas não se preocupam com você, se achegue. Se achegue àqueles que oram, se achegue àqueles que buscam a presença do Senhor. Faça a comunhão para que você venha a ser curado, porque a comunhão cura. Em nome de Jesus, não fique longe da comunhão do corpo de Cristo, porque é no meio do corpo de Cristo que nós vamos ser sempre sarados. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus. Eu quero orar por você neste momento, Pai. Se esta pessoa, Senhor amado, se afastou por algum motivo, Senhor, dos irmãos em Cristo, se essa pessoa está longe, Senhor amado,
ó Deus querido, deste afeto, Senhor, que esta pessoa, Senhor, volte, Pai, para que haja cura, para que haja, Senhor amado, um envolvimento de comunhão e ela seja sarada. Eu te peço, Senhor, e te dou graças no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que a pastora Maria Paiva tenha um dia de bênção e de vitória, em nome de Jesus.